Muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha em sua paz. Viver no mundo exige cada vez mais do espírito consciente a reflexão sobre sua verdadeira realidade. Independente do país, da cidade e da família, identificamos ainda em muitos corações a busca daquilo que é exclusivamente material, de valores importantes, mas que permanecerão na terra. Sempre me recordo de Dona Ivone Pereira, informando que na sua visão é muito difícil viver no mundo sem o conhecimento espírita. É uma realidade. Porque diante de tantas pressões pelo ter, pela aparência, pelas conquistas impostas pela vaidade, por inúmeros outros tormentos do poder, da posse, do prestígio, do prazer, como que negligenciamos essa nossa realidade espiritual. Sabemos que ninguém perdurará na matéria para sempre, que por mais longínqua que seja a nossa existência, ela é breve, e que, num determinado momento, iremos nos abrir à realidade do Espírito. E temos observado em inúmeras pessoas, nos momentos, nos instantes finais da vida, já que realizamos, em algumas oportunidades, o passe àquele enfermo em condição terminal, aquele outro que já está numa situação mais difícil, orgânica, algumas apreensões. E algumas apreensões também porque passaram em revista a própria consciência e perceberam que na bolsa, onde se coloca a riqueza que vale para a vida imortal, lá não foram depositados tantos pertences que faz sentido nesse outro lado da vida, e que para muitos não faz sentido, ou tanto sentido, aqui no mundo de disputas, onde um passa por cima do outro, onde um quer conquistar, mas sem conquistar-se. Em compensação, aqueles que fizeram o bem, que trabalharam no bem, como que uma calmaria, uma serenidade, por terem valorizados os recursos imperecíveis da alma, e essas ações positivas como que eles oferecem, um conforto. Nos recordando aquela passagem de Jesus, em que afirmava que aqueles que fizeram o bem, renascerão para a ressurreição da vida. Aqueles que fizeram o mal, renascerão para a ressurreição da condenação. E esse mal pode ser, para alguns, simplesmente a ausência do bem. Aqueles que não fizeram tantas coisas negativas, mas ao mesmo tempo percebem que perderam tempo,
em questiúnculas, em discussões efêmeras. Há problemáticas passageiras, mas que não souberam administrar. Fugas, discussões, separações tais que lhe tiram uma serenidade na intimidade. No entanto, para nós que estamos a caminho, sempre é tempo e importante pensarmos nisso. Na certa brevidade da vida, repitamos, por mais longínqua que ela possa ser. Se fizermos um retroceder em nossas lembranças e memórias, quem não se recordará das brincadeiras infantis que passou? Parece que ainda recordamos até do odor do nosso quintal, da chuva que vinha lavando a terra, e observávamos ali no quintal frutífero a presença de nossos pais, de nossos avós, as conversas que tínhamos, as viagens ao interior, aqueles encontros, logo mais a adolescência, as incertezas, as buscas da adolescência, as amizades que ficaram, os planos futuros, qual a profissão, onde estudaríamos depois, aquele nosso coração que despertou-se para esse companheiro, para aquela companheira, o período do namoro, o casamento, a sequência dele, os desafios que foram naturais e que são, os filhos ou não, de acordo com o seu planejamento reencarnatório, e aqueles corações, alguns que foram partindo já para a realidade espiritual dentro da sua programática, e vamos avançando e saímos então da primavera para o verão das forças, chegamos ao outono, muitos estamos adentrando ao inverno, mas é tão rápido, passou rápido. Intimamente eu ainda tenho aquela jovialidade, por dentro ainda tenho os mesmos ideais, mas o corpo talvez não ofereça as mesmas resistências, aquela mesma energia, mas o espírito é firme. De forma célere passamos por tudo isso. E talvez não ponderássemos em cada fase, de que cada fase da vida tem um tempo e espaço para fazermos aprendizados, para nos enriquecermos de realmente valores imperecíveis. São experiências. Já que ninguém aporta numa família, num ambiente que não faz sentido para a sua necessidade espiritual, temos aprendizados a realizar em cada etapa. E esses aprendizados são de natureza espiritual, um contato, uma experiência, uma vivência na prática que nos marca, já que viemos transformar algo em nós. O que será que é importante? É óbvio que ninguém aqui lutará contra o progresso do mundo. É uma lei, a lei do progresso. É óbvio que o trabalho se faz necessário para que tenhamos esse progresso, essa facilidade na vida, para que nos dediquemos mais ao espírito. Toda facilidade no mundo é para que remontemos ao tempo para valorizar a alma. Tudo. Então o trabalho é necessário. Certas preocupações se fazem presentes. Mas quando, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, o Espírito Blaise Pascal, numa mensagem fantástica, vem nos apresentar qual é a verdadeira propriedade que nós possuímos.
E interessante que esse espírito, quando na matéria ele desencarnou relativamente jovem, próximo aos 40 anos, homem da ciência, da pesquisa, homem do progresso, o seu start espiritual teve oportunidade num acidente numa charrete, em que ele quase desencarnou, e ali percebeu que de uma hora para outra poderia deixar a vida. E interessante que esse espírito, no mundo espiritual, vem nos trazer uma mensagem tão rica, falando que nós levaremos aquilo que trouxemos. E tudo que é do mundo permanecerá no mundo. Mas o que nós trouxemos? Pensemos como espírito. Chegamos aqui na terra, alguém trouxe propriedades, alguém trouxe recursos financeiros, moedas, trouxe do mundo espiritual, necessariamente já consolidado, poder, prestígio? Não. Nós trouxemos, e a doutrina espírita nos mostra, a herança das nossas construções espirituais. Somos herdeiros do nosso destino, diz Gabriel Delany. Quando aportamos aqui naquele corpinho frágil, somos antigos viajores, com erros, acertos, construções positivas, construções negativas. Aurimos o ar de todos os continentes, falamos a língua de todos os povos, vivemos experiências marcantes, vivemos existências breves, outras longevas, e aquele espírito retorna com esse patrimônio e levará, após a sua desencarnação, esse patrimônio podendo ser enriquecido, podendo ser, porque dependerá de cada um de nós. O espírito caminha numa marcha ascensional, ele nunca regride, mas pode permanecer estacionário, o que já é um grande prejuízo, principalmente nesse momento do mundo. Permanecer estacionado. E o que é permanecer estacionado? É permanecer nas mesmas disposições mentais e espirituais que eu já trazia das outras vidas. Nós viemos para mudar. Diz o espírito Militão Pacheco, no livro O Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade, que se não fosse para mudar algo, nós não reencarnaríamos. Então, se chegamos aqui e estamos naquela toada, eu sou assim mesmo, a vida não dá saltos, sem dúvida o espírito não dá saltos, mas muitas vezes isso é um desculpismo. O que não fizermos agora, faremos no futuro, esquecendo-nos de colocarmos em qual ou quais situações, já que agora temos as ferramentas ideais para fazermos, e vamos levando a vida como se não fôssemos parte ativa no nosso processo de evangelização, no nosso processo de progresso espiritual. Então, nós viemos para avançar e levaremos daqui esse conjunto de experiências. Mas Pascal, para ser claro, ele pontua: nós levaremos 3 coisas que fazem sentido à alma, ao espírito. Nós somente levaremos a inteligência, os conhecimentos e os valores morais. É o que trouxemos, é o que levaremos. Está claro? Nada além disso nós levaremos. O que faz sentido para o mundo, no mundo
aquilo que não resiste ao tempo e a matéria fica, não é valor da alma, é perecível, não levamos. Levamos tudo aquilo, então, ligado ao ser espiritual. Diante disso, ele ainda faz uma colocação muito própria. Quando viajamos a um lugar distante, procuramos saber quais as condições desse local, dessa cidade, o seu clima, os seus hábitos, a sua cultura, para nos prepararmos. Imaginemos, no nosso país, com dimensões continentais, alguém que está no frio do Rio Grande do Sul tem que viajar a Manaus, local úmido, quente. Se ele levar o cachecol, as polainas, a touca, os agasalhos, aportando em Manaus, ele não passará bem. E o inverso também é verdadeiro. Imaginemos do outro lado do mundo, vou para a Rússia, Groenlândia, Canadá. Quais as condições lá? E agora eu questiono, vamos para o mundo espiritual, ou seja, nós já estamos no mundo espiritual. Só que estaremos numa outra vibração, numa outra dimensão de matéria. Como me preparar para esse local, para essa nova realidade? Como são as relações? E os espíritos nos informam tantas coisas. Por exemplo, a hipocrisia não tem vez. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Então, se eu fui hipócrita ao longo da minha existência, se eu tratava bem aquelas pessoas, mas por dentro, miserável, né? Eu estou te levando cafezinho porque eu quero aumento. Eu estou sendo gentil porque eu tenho um interesse por trás, mas se pudesse, eu te falava umas boas. Chegamos no mundo espiritual, a nossa realidade fala, vibra, pensamos. E interessante que no livro Os Mensageiros, André Luiz vai, junto com um benfeitor, numa ala, e os espíritos estão conversando, muitos espíritas estão ali. É naqueles capítulos que antecedem a queda de Otávio. E eles estavam conversando e André Luiz pergunta, e se alguém falar algo de baixo calão, algo negativo? O benfeitor responde, ele seria descoberto na hora. A vibração dele se modificaria a tal forma que ele criaria uma onda tenebrosa em torno de si, seria descoberto. Vibrações, pensamento. Conta Divaldo Franco que certa vez um amigo seu desencarnou. E Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, depois de alguns dias, o convida para que ele estivesse junto no momento em que aquele amigo que desencarnou, que estava no mundo espiritual, iria acordar. Ele passava por um sono de reabilitação e ela iria auxiliá-lo naquele instante. E o Divaldo fala, claro que eu quero, vou sim. Só que ela diz para ele, faça silêncio então. E ele narra que ele se incomodou com isso. Falou, mas será que ela pensa que eu sou, uma pessoa desequilibrada, vou sair falando por aí? Ele não gostou, ele não entendeu também. Ele se prepara para o momento. No momento do sono, ele se desdobra, vivendo a realidade do mundo espiritual, e chegando junto àquele amigo, e o amigo desperta, e ele por dentro fala, fulano, que alegria, você acordou aqui, é tudo verdade. Ela olha para ele e diz, silêncio. Ele só tinha pensado. E aí ele diz, do silêncio mental, a disciplina do pensamento, que são valores que contam muito no mundo espiritual,
e que nós sabemos dessa realidade e talvez não nos importemos aqui. Como está e como estão os nossos pensamentos? Qual é o nosso pensamento característico? Qual é a minha ideia central, o meu pensamento central? São valores que contam muito no mundo espiritual. Meu pensamento navega em altos e baixos, numa desarmonia, numa gangorra emocional. Eu penso coisa boa, coisa negativa, coisa triste e vou vivendo desse jeito. Ou procuro um equilíbrio desse pensamento. Como eu alimento o meu pensar? Que tipo de leitura, edificante ou não? Jornal Notícias Populares, eu nem sei se ainda tem. Não tem mais? Ai, que bom. Notícias populares ou similares a essas notícias, que vão colocando ideias tão terríveis que nós perdemos a conexão com o alto e vivemos em conexões inferiores, recebendo o impacto dessas vibrações, desses pensamentos, e quando observamos também estamos tristes, estamos inseguros, com receio, com medo, com aflições, porque o meu pensamento está navegando, só que os espíritos se comunicam pelo pensamento. No mundo espiritual, a vida real é a mental. Algum de vocês, já sonhou que conversava sem articular palavras? Alguns me confirmam isso, já aconteceu comigo. Encontrar com alguém, você sabe que é um ser espiritual, e você conversa com ele sem falar, pelo pensamento. E ele responde, mostrando que a comunicação é mental. Ora, se isso ocorre no mundo espiritual, como eu estou trabalhando isso aqui? Olha o equilíbrio. Por isso que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma Moral. Mostrando que a partir dessa disciplina do pensamento, nós conseguimos trabalhar valores morais. Lembrando que a moral, de acordo com o Livro dos Espíritos, lá pela questão 629, é a regra de bem proceder. É conseguir separar o bem do mal, vivendo as leis de Deus. Então, como eu estou cuidando do meu pensamento, que é uma potência da alma, como eu estou nutrindo ele? Mas Pascal, dentro daqueles 3 itens, ele se inicia com a inteligência. A inteligência nós levaremos daqui. E algum indivíduo pode pensar o seguinte: poxa, mas eu não sou inteligente. Eu nunca fui o mais inteligente da minha classe. Eu tive tanta dificuldade com matemática, e eu vou levar só a inteligência, então eu estarei numa situação difícil. Será que é essa inteligência que o Espírito veio nos falar? Primeiro, não existe uma inteligência, existem várias inteligências. Tanto que o bom na matemática, muitas vezes, é terrível na aula de música. Educação musical, ele precisa desenvolver. Tem dificuldade em português, em ciências. Tem dificuldade em tantas outras. Então, não é bem assim. Coloquemos um pouquinho mais de pimenta. Há espíritos que se desenvolveram tanto num campo da ciência e da inteligência que podem retornar numa existência com esse recurso bloqueado, para que desenvolva outros. Em todas as existências ele vem e trabalha com isso. Nós precisamos progredir em todas as áreas. Então agora vamos bloquear para que ele desenvolva outras. Mas ele falava aqui de outro tipo de inteligência. A inteligência espiritual. Como anda a nossa inteligência espiritual? Vocês já analisaram isso? O que é a inteligência espiritual? É aquela, meus amigos, que nos convida diretamente à reflexão. Qual a consequência
do meu ato. Porque o problema não está necessariamente no ato em si, mas na consequência deles. Por isso que os Espíritos afirmam no Evangelho segundo o Espiritismo que ao iniciar uma ação, uma atividade e ao seu término, que a submetamos a Deus. Ou seja, procure a conexão com o alto para aquilo que você vai fazer. A probabilidade de êxito é muito maior. Então, se a inteligência vai nos remeter a uma reflexão sobre aquilo que acontece na minha vida e o depois, como eu estou utilizando essa inteligência espiritual nos meus relacionamentos? Quando foi a última vez que eu discuti em casa? Essa discussão, eu utilizei inteligência espiritual? Porque se eu discutir, eu não fui inteligente. Espiritualmente eu não fui. Eu caí numa provocação. Eu fui tocado por pontos vulneráveis e não percebi. Eu entrei em sintonias infelizes e fui talvez médium de forças negativas, um médium em desequilíbrio de forças negativas, falando coisas, mas com responsabilidade sobre elas. Quando utilizamos a inteligência espiritual, nós pensamos na consequência. Olha, a pessoa me ofendeu. O que ela está falando aqui está me rebaixando. Vou responder à altura. Espera. Nesse ínterim, a gente vai começar a ativar essa inteligência. Por isso que a reflexão constante é importante para que quando chegue, ela seja quase que automática. O problema não está no que ela nos fala, mas no ponto vulnerável que eu tenho. Por que eu estou me achando numa situação agora de inferioridade? Por que acho que ela me ofendeu? Se ela me ofendeu, teve um melindre de minha parte. Por que isso me incomodou? Porque ela falou que eu não estou muito bem vestido, mas isso também é orgulho de sua parte. Você está tranquilo? Bem vestido não significa roupas de marcas. E isso é um gosto pessoal dela. Você não pode interferir no que a pessoa acha. Se ela não tem educação, ou se ela pensando em fazer o melhor veio e te falou, considere. É um ponto de vista. Reflita. Agora, por que você está perdendo a sua serenidade por isso? Onde você tem que trabalhar? E se você responder agora, como pétalas jogadas ao vento, talvez você crie uma inimizade e talvez você seja grosseiro pelos seus ímpetos. E às vezes na grosseria a gente fala, olha, e responde à altura. E ainda justifica, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Eu sou muito bom, mas quando pisam no meu calo, e às vezes a gente responde à altura, e ali começa o quê? Um processo de animosidade. Falei da roupa, porque me veio aqui à mente agora, mas pode ser tantas outras coisas. Não gostei da sua comida. Está com muito sal. Sobe o sangue e a gente fala o seguinte, mas pelo menos eu fiz, né? Porque você vem aqui comer na minha casa, mas nunca me convidou para ir na sua. Pronto. Foi inteligente a minha resposta? Mas você colocou ela no lugar que precisava. Espiritualmente, meus irmãos. Espiritualmente, às vezes a gente começou, a gente não sabe quem é esse espírito. Nós não sabemos o clima espiritual de onde ele vem, as provocações que, às vezes, na espreita, certas entidades nos aguardam para o desequilíbrio. E eu não tenho controle sobre o outro. É óbvio que esse que critica o sal, ele tem que elogiar quando está bem feito. E aí ele tem o direito. Mas como eu reajo é que eu tenho que analisar. Como são as minhas reações? Aquilo que está na minha mão fazer. Olha, me recordei agora, um amigo, certa vez ele chegou para mim,
nos idos de 2010, faz bastante tempo. Fui ao trabalho em São Paulo e tinha um café ali embaixo. Tínhamos uma reunião às 9 horas, era em torno aí de 8h45, 8h50, então eu tomei um café rapidinho, ele chegou e falou o seguinte: Rodrigo, oi, eu queria te falar uma coisa. O que foi? Ele falou: estou me separando. Eu falei: você está se separando? Estou. Sabe o que é? Com a minha esposa e as minhas filhas, eu já cumpri o que eu precisava. Agora eu sinto que eu estou sendo chamado, ele era espiritualista, não era espírita. Eu sinto que eu estou sendo chamado para uma nova missão. Eu falei: uma nova missão? Olha, eu gosto de ir em asilos, e tem uma pessoa que eu criei uma grande afinidade, você também gosta de ir em asilos, ela tem tantos pontos em comum. Daí naquele momento eu respondi para ele, eu falei: você já cumpriu a missão então com ela? Já. Tá. Como a sua esposa reagiu? Ela concordou? E as suas filhas? Nem me fala nisso, está um clima terrível. Quando eu falei em casa, começaram a chorar, está um clima pesadíssimo. E eu perguntei para ele: bom, o amor é o sentimento por excelência. Essa pessoa com quem você fala que tem grandes afinidades, você conviveria com ela sem sexo? Só com os valores do Espírito, porque são afinidades espirituais? E eu não quis ouvir resposta alguma. Eu falei: estou atrasado. E eu estava, meu chefe terrível. Eu falei: depois a gente conversa. E subi. Fui para o trabalho, tal. Porque, meus amigos, nós viemos com um planejamento reencarnatório. Ninguém avança para a luz deixando um rastro de sombra. Compromissos espirituais são compromissos. Óbvio que numa ruptura, depois há novos caminhos e novas experiências a trilhar. Fazemos readequações, mas dentro de um compromisso, e somente pus alguns elementos e subi. Uma semana depois, no fatídico café, ele me procura e falou: Rodrigo, esquece tudo que eu falei. Por quê? Fui em casa, pedi desculpa para minha esposa, para as minhas filhas, está difícil elas aceitarem, mas estou fazendo muita prece, muita oração para que elas aceitem, e fui naquele coração, e falei que não tinha nada a ver, porque a minha ligação com essa outra pessoa era física, puramente física, e passando em revista a minha existência, eu já enfrentei tantas coisas com a minha esposa, e depois com essas filhas, que eu estava me deixando levar por certos atrativos, certos pontos vulneráveis, que nada tem a ver com amor. 10 anos depois, eu estava em Bragança Paulista, e eu recebo uma ligação. Era desse meu amigo. Ele falou: Rodrigo, oi, hoje está fazendo 10 anos que eu pedi desculpa para minha esposa. E eu estou te ligando porque você me ajudou. Só 2 pessoas falaram para eu não fazer aquilo. Você e meu pai de santo. Ele era da... Os demais apoiaram. Você ainda é jovem, tem que ter uma nova aventura. Está na força física, na sua plenitude, vai, faz agora. São os conselhos do mundo. São os atrativos do mundo. São os valores do mundo. Mas não são os valores do Espírito. E os valores da alma nos convidam a observar as dificuldades que surgem e que surgirão como base para a reflexão espiritual. Quem não passa por crises na vida, desde crises financeiras, como também nas ilusões do sentimento material, das paixões, podem ter crises, mas são convites para que o espírito se amadureça e reflita do ponto de vista da alma com inteligência para tomar uma boa
ação, fazer uma boa escolha, ter uma nobre decisão, porque isso vai gerar consequências. Quando fazemos as coisas sem pensar, às vezes a gente se arrepende, não? Olha, foi um ímpeto, foi instintivo, eu peguei e fiz, não pensei direito. E falamos, se eu voltasse atrás, se fosse hoje... É óbvio, meus amigos, que as dificuldades também oferecem aprendizados. E indo ao extremo, certa vez uma senhora disse, Rodrigo, eu vou para o umbral. Acho que já contei aqui. Ela tinha em torno de 60 anos. Eu falei, mas por que você vai para o umbral? Você está vindo aqui no centro há tanto tempo, é espírita. Com essa cabeça, olha o pensamento onde estava, na região umbralina. Por que você vai para o umbral? Porque quando eu tinha 18 anos, ela tinha 60, eu abortei. Eu fui numa viagem com o meu namorado, né? Eu achava que ele era o grande amor da minha vida, entreguei-me, mas depois a gravidez, a dureza do meu pai, a minha mãe inflexível, eu fiquei com medo de contar. Fui para o meu namorado, ele rompeu comigo. E num ato de desatino, eu abortei. Só que isso gravou tanto em mim, que eu tenho repetido às jovens que falam comigo sobre isso. Desde aquele dia, não teve um dia, ela me falou, que eu não lembro do que eu fiz. E aí, naquele momento, meus irmãos, a gente tem que pensar no que a doutrina nos ensina. Será que é essa visão que o Espiritismo nos dá? Já está decretada a sua ida ao umbral? Não é essa a proposta do Espiritismo. O Espiritismo é uma força renovadora. E eu falei para ela, se voltasse hoje ao tempo, você faria? Nunca teria feito isso. Muito bem. Olha como que você mudou. Naquele instante, embora tenha sido um erro, você é responsável. Outros fatores influenciaram. Mas pensemos no seguinte, agora que você na prática sabe como é uma dor isso, ajude tantas jovens que ainda pensam em fazer o aborto. Ajude tantas mães que já abortaram. Quantas creches, orfanatos você pode ser útil, ajudando uma criança que não tem pai nem mãe? Imaginemos que o seu ato tenha gerado 10 pontos negativos para a consciência. Cada atitude de amor é um ponto positivo. Até o ponto em que a consciência se equilibra. E ela mesma afirme, você superou isso. Por tanto amar, você superou o que aconteceu. É o conselho da primeira carta, lá de Pedro, o amor cobre multidões de pecados. Somente isso vai recuperar. Não fique presa a essa situação. E o verdadeiro perdão e o alto perdão é aquele que nos propomos. Em que nos propomos? Isso eu não faço mais. Aprendi com o erro. Isso daqui me trouxe tanto dissabor, eu fiquei tão mal que eu não faço mais. Isso não mais. Às vezes a nossa decisão não é tão firme. Não é uma decisão então. E caímos de novo, e caímos de novo. Quantas vezes, no entanto, a firmeza diz, não faço. E a nossa consciência fala, você se reabilitou. Você não fez mais. Já venceu isso. O que está faltando para nos afirmarmos com esse mesmo recurso? O que talvez esteja incomodando a nossa consciência e nós ainda não tomamos uma decisão libertadora? Talvez seja a falta de perdão com esse, com aquele, refletindo a dificuldade no campo da humildade.
de dobrar os joelhos e chegar e falar: olha, fulano, errei. Eu não queria ter dito isso, mas disse. Ou eu queria falar exatamente o que eu falei, mas eu não sabia das consequências. Me desculpe, eu não estava num dia bom. E tiramos aquilo. E geramos um possível aprendizado, se realmente nos atentarmos. Eu não faço mais isso. Vou ponderar mais, vou refletir melhor. Quanto ao perdão da outra parte, não está na nossa mão. Está nas mãos dele. Mas a minha parte farei. Tudo pode ser dito, depende como. Qual o tom que eu uso, qual o momento em que falo, a forma em que construo ali as palavras. Porque a gente pode falar e deve falar quando algo machuca o coração. Senão vamos colocando pedras e formamos um muro entre as partes. Não, vamos conversar no momento em que já temos condições de conversar, porque há DRs, como dizem os jovens, né? Discussões de relacionamento, imediatas, em que a gente não digeriu ainda aquilo. Deixa eu respirar, deixa eu refletir, vem aqui, vamos falar. Vamos falar. Vamos fazer determinados combinados, acertos. E tudo isso faz parte da inteligência do espírito. Quanto mais maduro vai ficando o espírito, a partir dessas suas experiências, vai refletindo mais. E quantas coisas ele vai deixando de lado, quantas alfinetadinhas, já criou couraça. Eu não vou brigar por isso. Se você pensa assim, não vou comprar determinadas brigas, por determinados idealismos do mundo, em que nós não temos participação. Já vi famílias ruírem, por questões que não estão nas nossas mãos. Esse é do partido A, aquele do B. Vou mudar o Brasil. Você não vai mudar o Brasil, você não está mudando nem sua vida. Eu vou mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Você pode mudar o seu mundo íntimo. Dentro daquilo que você tem como valor, faça. Faça o bem. Mas às vezes estampamos certas bandeiras e nos esquecemos daquilo que nos diz de forma mais direta o compromisso. E até um processo de fuga. Várias bandeiras, e aqui o filho entrando na droga, a esposa que não dialoga mais, a frieza de sentimento, a dureza no coração, os trabalhos intermináveis de 14, 15 horas por dia para ganhar o mundo, ter mais poder, ter mais dinheiro e desencarnar de uma hora para outra com as malas vazias, isso daqui deixando. Todos nós, espíritos conscientes, temos um planejamento reencarnatório. Cada um aqui fez um planejamento. Cada um aqui sabe o que veio fazer na Terra. Qual sentimento você veio construir? Qual a obra você veio realizar? Você sabe qual obra você veio realizar? Qual o sentimento doente que nós trouxemos e que nos propusemos no mundo espiritual a resolver? Conhecem? Cada um sabe o seu sentimento doente e o sentimento que precisa construir? O espírito atento tem trabalhado nisso. Em O Livro dos Espíritos, a frase que os espíritos, trazendo lá do grande filósofo, conhece-te a ti mesmo, nos convidando ao autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Não é filosófico, não é uma filosofia. O autoconhecimento é perceber o quê? Onde, desculpe o termo popular, onde o bicho pega. Onde eu caio? Qual é a minha tentação? Qual é a minha tendência? O quanto estou trabalhando para vencer isso? O quanto já construí? Qual a importância da minha esposa
no processo da minha construção espiritual. Qual a importância do filho problema? E aqui vou fazer qual a importância do meu marido também para a minha construção espiritual, né? Qual é o papel dos meus filhos no meu processo de paciência, de responsabilidade? Cada espírito está ali comigo com um propósito. E eu na vida deles. E dentro da sabedoria divina, fomos reunidos num núcleo de 3, 4, 5 espíritos para nos conhecermos melhor, ajudarmos o outro, para que juntos aprendamos a amar. Porque não dá para imaginar o amor ao mundo, a todas as pessoas, se a gente não consegue amar um ou outro aqui dentro. E não se separa enquanto aquelas almas, enquanto não resolverem. Porque a gente tem que amar. Ah, mas ele já está... Não, calma. Há várias existências. Allan Kardec fala que a gente não imagina o nível do magnetismo, essa força atrativa entre os espíritos. Ninguém avança deixando rastros de dor para trás, de desarmonia. Temos que nos reharmonizar. Me chama a atenção, rapidamente, o reencontro de Ivone Pereira com um coração amado de outras existências, mas através do qual ela sempre caía. E nessa vida última que ela teve, a proposta era que não se reencontrassem. Só que ela aprende o Esperanto e começa a se comunicar mundo afora através do Esperanto. E não acaba se comunicando com o rapaz que estava no outro lado do mundo e que vai até o Rio de Janeiro encontrá-la. Se não me engano, está em Recordações da Mediunidade, um dos livros de Ivone. E ela fala que ele bateu lá na porta dela, apertou a campainha. O amor da vida dela de séculos, mas ela vinha caindo, se suicidou algumas vezes. E Charles aparece, o seu mentor espiritual, que já fora irmão dela, que já fora pai dela em existências, e fala: você não vai atender. Não vai. Nessa existência, não é para ser reencontrado. E ela fala que coração partido, ela o observa partir. E depois se reencontram, óbvio, no mundo espiritual. Mas olha, os vínculos entre almas. E talvez esse dissabor de hoje volte como um filho, como um irmão. Fico pensando na reencarnação de Segismundo, do livro Missionários da Luz, junto com Adelino e com Raquel. Segismundo foi o responsável pela morte de Adelino, por causa de Raquel. E agora ele retornava como filho. Será que tudo vai ser harmonia? Será que o pai dele vai observá-lo com alguma certa desconfiança em algum momento? Um vai ser mais duro que o outro? E o Espiritismo nos convida ao quê? Reflexão. Por que eu tenho tanta afinidade com esse? Com esse outro nem tanto. Com esse outro tem dificuldade. Parece que sobe logo a fervura. Como eu transformo isso? Inteligência espiritual. Então, falar aquilo que deve ser falado, fazer o esforço íntimo, muitas vezes silenciar usando a água da paz, ter resiliência, fazer a escolha certa, ainda que com dificuldade, vencer a tendência, vencer aquela tendência. Tem uma tendência negativa, vou me controlar. São os traços que diz o Evangelho. Quando o traço ainda é muito forte do desequilíbrio, o trabalho está por fazer. Quando está mais ameno, o trabalho está sendo feito e tudo indica que vai ser solucionado. E quando nem traço tenho, o progresso já foi realizado. Tanto que alguns têm determinados vícios e a gente não tem. Tanto que um não consegue ficar perto do outro sem uma maledicência e uma fofoca, e a gente acha aquilo terrível. Mostrando que daquele mal, nós já tivemos a cura, enquanto, no entanto, de outros setores,
nós precisamos nos desenvolver. Mas também afirma Pascal que levamos os conhecimentos. E os conhecimentos, nós temos inúmeros recursos que o Espiritismo nos dá, mas eu queria fazer um apêndice ao conhecimento prático, às experiências. As vivências que nós temos são aprendizados. Muitas vezes não nos recordamos de uma passagem de um livro, mas algo que a gente viveu. Isso fica marcado. Uma experiência com esse companheiro, com aquele, uma frase dita, uma noite com alguém num hospital, é uma experiência. Esses dias fui fazer um passe a uma doente terminal no hospital. Eu não imaginava que estava naquela fase, no entanto. Foi numa quinta-feira, na madrugada do sábado ela desencarnou. E o seu filho falou que ela deu a mão para ele e falou: meu filho, eu estou com medo. Falou: mãe, vá em paz. Tudo que a gente aprendeu é verdade. Confia em Deus. Vai firme. Estou sempre com a senhora em pensamento. A gente vai estar junto. Confia. E ele falou que ela fechou os olhos e desencarnou serenamente. Quem esquece uma experiência dessas? Quantas vezes isso vai dar força para ele, diante dos medos que ele vai ter? Talvez, do desconhecido, será que vou por esse caminho? Estou com medo. Minha mãe também teve medo naquela hora. E eu pedi para ela que tivesse fé, confiança. Como que eu agora não vou ter? Se naquele momento da vida e da desencarnação eu vou firme. Essa experiência a gente leva. Uma visita a um grabato de dor, a um lar de idoso, a uma creche, uma experiência dentro de casa, numa conversa, a gente leva. Para que tudo venha mexer com os nossos valores, os valores morais, que são intrínsecos ao nosso espírito. Sentimento, moral que já temos, as construções. E por isso, diante daquela reflexão, qual a obra que nós viemos fazer, qual o sentimento doente viemos transformar, o que nós viemos construir, é fundamental que façamos. Saiamos da teoria. Sabemos as coisas? Não sabemos? De memória. Mas a compreensão é quando nós pegamos o ensinamento e colocamos em prática. É bonito ver a questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão das ofensas. Falei agora. Agora, meu filho, faça na prática. Sentimento disso, perdão das ofensas, perdonare, doar além. Como é difícil pedir perdão, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar isso. Ser indulgente, ver um bem que atenua o mal. Ver que cada um está no momento. Ser benevolente para com todos. Vontade de fazer o bem. Mas eu tenho tanta dificuldade. Comece com pouco. Ceda o seu lugar na fila, mesmo sem vontade, para a pessoa que está atrás, cheia de compra, um idoso. Ainda que seja um jovem. Mas você está ali com 2 pacotinhos. Ou ele está com 2 pacotinhos, você com uma compra inteira. Ceda. Uma pessoa falava: eu pago o pedágio para quem vem atrás. Hoje eu fico pensando que com o Sem Parar não dá para fazer mais muito isso. Mas simbolizando o quê? Ela fazia, e quando a pessoa ia pagar, a mulher, o rapaz da cabine dizia: o carro que está na frente já pagou para você. E disse para você ter um excelente dia. A pessoa ia ficar feliz. Pequenas atitudes, mostrando um novo caminhar, um novo proceder, um novo pensar. Pequeninas coisas de gentileza. Pois gentileza gera gentileza. E aí a gente vai entrando em outros patamares de vibração. Outras sintonias mais altas, a nossa conexão, o nosso Wi-Fi divino vai ficando com mais estabilidade. E vamos sentindo Deus
cada vez mais no nosso coração, e Jesus ao nosso lado, e em relação a Ele, nós não mais a sua sombra, mas caminhando lado a lado nessa construção do mundo regenerado que nós estamos participando. No entanto, estamos na última hora, os trabalhadores da última hora. O tempo é curto. E Jesus precisa de servidores leais. O servidor é aquele que trabalha sentindo. Isso é o servir, sentindo. Tudo aquilo que faz, sentindo. Vou entregar uma bolacha, entregue, sentindo. Como se você estivesse no lugar de quem está pedindo. Como se você fosse o necessitado. No quanto isso vai contribuir para aquela pessoa. Não sejamos mais o quê? Indiferentes. Dar coisas é algo bom, faz parte da beneficência. Mas quando nos doamos juntos, aí entram valores morais, sentimentos, que nos colocarão no mundo espiritual, numa situação de maior equilíbrio e com uma verdadeira riqueza, que muitas vezes não foi contabilizada pela terra, mas que Deus, na sua contabilidade divina, não perde um centavo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos um excelente domingo, uma excelente semana e até a próxima oportunidade.